Prometeu, né, seria a representação de alguém que está, de certa forma, colocando-se como representante dos homens. E Prometeu está se antagonizando com os deuses. Né? E ao se antagonizar com os deuses, Prometeu está fazendo algo que possivelmente podemos compreender como o indivíduo e seu tipo psicológico se conflitando com seus arquétipos. Os arquétipos são os deuses, né? Prometeu, podemos fazer essa analogia e dizer que somos nós. Aquele que ignora ou aquele que procura conhecer ao menos as suas imagens arquetípicas, né? Em que sentido, né? Prometeu acha que pode mais do que os deuses. Ele roubou o conhecimento para dar aos homens. Seu amor aos homens, a humanidade fez com que ele fizesse isso. Digamos assim, né? Chamemos assim. E ele acha que com o conhecimento específico, compartimentado, ele vai conseguir dar cabo dos deuses. Mas o que é que acontece com Prometeu? Prometeu é condenado, né, a passar quase que a eternidade, foi condenado à eternidade, na verdade, posteriormente cansa-se de colocar ele no castigo, né? Mas enfim, a ter o seu fígado, e na época do contexto grego, o fígado era equivalente ao coração, né? Veja que curioso isso, né? O órgão do fígado era um órgão considerado um órgão central. Ao seu fígado arrancado, né, ou bicado por um corvo, né, todas as noites, e o seu fígado se regenerava, né, para no próximo dia aquilo acontecer novamente, né, justamente pelo fato de ele ter roubado o fogo, que representa aqui o conhecimento, e dado aos seres humanos. O que é que isso representa dentro de um contexto, digamos assim, sagrado ou religioso ou espiritualista, digamos assim? Vamos entender a prerrogativa de Jung sobre essa questão espiritual, né? Jung está tratando da disposição psicológica que nós temos a erigir, preste atenção aqui, erigir essas concepções simbólicas, transcendentes, do conflito que surge, como o Ítalo colocou aí muito bem, né? As questões conscientes e conscientes, a diferenciação dos tipos inferiores e superiores que se conflitam no ser humano a partir da sua disposição ou da sua relação para com sua própria cultura, no sentido de que confrontar-se com os deuses ou com aquilo que é sagrado, a própria noção de algo que se erige-se como sagrado, ele traz uma ideia na etimologia da palavra de abdicação em prol do coletivo. E o que é o arquétipo se ele não é algo coletivo, que constitui o indivíduo? Saca? Isso tá interligado, né? Então, tornar algo sagrado é abdicar de mim em prol do coletivo, basicamente, na etimologia da palavra. O que erige-se dentro do contexto espiritual, religioso, simbólico, dentro daquele contexto mitológico, né? Que, de certa forma, se faz necessário uma compreensão daquilo que me constitui, que é cultural, que faz parte daquilo que eu não posso controlar, que são os deuses. E diga-se de passagem aqui, os deuses, nesse contexto, não era entendido como algo interventivo, que está preocupado, digamos assim, com o status cultural daquele determinado contexto, mas os deuses representavam, como Jung apropria-se dessa ideia, né, como algo que impõe-se ao indivíduo, ao conhecimento, inclusive a produção do conhecimento racional, inevitavelmente. Então, os deuses sempre vão poder mais do que o conhecimento, do que os homens, porque tudo está cheio de deuses, como disse Tales de Mileto. Digamos assim, entende a analogia que eu estou querendo fazer? Tudo está cheio de deuses, porque a nossa pretensa racionalidade ela é reverberação dos nossos arquétipos. Aquilo que nós construímos como conhecimento objetivo, ele está permeado de arquétipos. E aí aparece Jung, aparece Foucault, dizendo que não existe conhecimento produzido, um conhecimento desinteressado, que é esterilizado, que é descomprometido. Isso não existe. Foucault colocou isso. Nietzsche, a partir de Nietzsche. Não há esse conhecimento desinteressado. A própria produção do conhecimento, essa coisa pretensa chamada racionalidade,
é uma coisa que está permeada pelos seus aspectos culturais, independentemente. E aí, remonta mais uma vez, eu fiz vídeo sobre isso aí no canal, retomando algumas questões desse ímpeto prometeico do aspecto ocidental, é uma tendência de achar que o conhecimento é algo que pode dar conta do todo social. O conhecimento científico é algo riquíssimo, é algo que deve ser valorizado, sim, com certeza. Mas achar que ele dá conta do contexto, do contexto geral é problemático, né? Além de deixar de trabalhar outras concepções da própria produção do conhecimento, ele pode canalizar, digamos assim, um mau uso dos aspectos psicológicos da cultura, né? Quando a gente já mencionou aqui algumas vezes a questão, por exemplo, da guerra, né? O que é a guerra? Não basta querer não fazer guerra, né? Quando você não trabalha dentro do escopo cultural os seus aspectos irracionais, uma hora ou outra isso vai transparecer, né? Vai, de certa maneira, digamos assim, aparecer dentro do aspecto de ebulição, né? Vai se manifestar, porque a saúde não está presente dentro do escopo de administração da própria relação do conhecimento com a cultura, né? Digamos assim, a utilização do conhecimento como único parâmetro para dar um diagnóstico sobre o escopo social, ele pode terminar em barbárie, inclusive. Porque há outras questões a serem tratadas sobre o uso do conhecimento, questões éticas, inclusive, né? Entende o que eu estou querendo dizer? O conhecimento por ele mesmo, a produção científica, ele não tem condições de dar conta de aspectos sociais, de modo geral. Ele pode servir para isso, se ele for utilizado em conjunto com outras questões, mas se ele for colocado como único parâmetro, como quis Prometeu, né, que deu conhecimento aos homens, confrontando-se com os deuses, querendo negar os deuses, né, digamos assim, que aqui representam-se como os arquétipos a partir da interpretação de Jung, isso pode ser altamente problemático, né? E aí não é à toa que algumas das figuras mais, digamos assim, pitorescas da humanidade enxergaram-se em Prometeu, como Hitler. Hitler se considerava que o conhecimento era algo aliado a Prometeu. O próprio Rousseau, né, digamos assim, que tinha uma certa... Comparando com Hitler, ele é uma figura que não se compara, né, com Hitler, mas tinha uma certa ingenuidade sobre essa questão do conhecimento, da utilização do conhecimento para fazer um determinado diagnóstico social, né, digamos assim, e se identificava com Prometeu nesse sentido. Entre outras figuras, entre outros usos, e de certa maneira a gente vive, eu tendo a concordar com essa questão, numa sociedade muito prometeica. Isso no sentido de que o conhecimento é que rege tudo e a gente termina caindo nessa armadilha. Isso não quer dizer que a gente esteja negando a questão do conhecimento dos parâmetros científicos, não, viu? Longe disso, né? Mas é que colocar isso como único parâmetro sem ver o que é que está em jogo a partir da utilização desse conhecimento científico, o que é que está por trás disso, o que é que está por trás dessa utilização. É, por exemplo, quando o médico, né, pelo fato de ser médico, por ter um diploma de médico, ele pode recitar o que ele quiser, assim que funciona. Ele está salvaguardado. Então, ele pode me receitar veneno, né, para matar aquela pessoa. É assim que funciona. Não existem parâmetros éticos ali a serem seguidos que vão para além digamos assim, da validação científica da figura do médico, ou não? Ou será que, pelo fato de eu não ser médico, eu não posso, digamos assim, lutar contra isso porque ele é médico e eu não sou? Então ele está certo e eu estou errado porque ele está resguardado pelo parâmetro científico, apesar de ele utilizar isso de forma errada. Né? Então, saca? São essas coisas, né? Que não fazem sentido, né? Então, a ciência por si só, ela é muito importante, né? Mas se ela for o único parâmetro, pode ocasionar problemas seríssimos, como ocasionou, né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas era isso que eu queria colocar. Eu não sei até que ponto a própria negação da ciência, essas pseudociências que existem aí, essas fake news, essas coisas, já não são um retrato disso, uma A consequência negação disso. da ciência, Ítalo, é uma vontade de ciência frustrada, prometica. Isso. Prometei. É como se fosse uma reverberação às avessas dessa questão, sabe? Já é um sintoma, saca? Disso. É quase como se o cara quisesse dar opinião e aí de repente a ciência chega e diz: você não pode dar opinião nisso porque esse assunto é técnico, né? E aí o cara, ele não vai deixar de viver, ele não vai deixar de opinar, não vai deixar de falar, né?
Bem, eu acho que por hoje é só, né? A gente leu, começamos no 308, fomos até o 312. Excelentes os trechos. Jung critica a forma como o mundo e os objetos externos restringem a nossa criatividade. Jung fala como uma crítica racional de uma forma de vida não anula, não desfaz essa forma de vida. Né? E agora está falando como nós temos aí uma contradição para resolver. E aí, quais são os formatos para resolver essa contradição? Ele já falou vários aqui e continuará falando a partir de segunda-feira que vem. Né? Olha, tem uma outra questão aqui que ela colocou aqui. Certo, Prometeu que mano. foi apoio, seguidores, tornar sagrado uma coisa profana. Ele não conquistou, ele roubou. Basicamente, acho que tem a ver com o que eu quis colocar aqui, né? Essa pretensão do conhecimento, né? Esse amor, esse suposto amor que ele tinha aos homens, né? Em relação aos deuses, mostrava, de acordo com a interpretação junguiana, uma certa tendência psicológica que ele tinha de dizer a verdade sobre o mundo. E aí o Prometeu de Spittler está muito mais aproximado da interpretação do próprio Jung sobre a figura do Prometeu, no sentido mitológico, inclusive, né? Verdade. Ele tinha uma necessidade de dirigir uma verdade sobre o mundo e para isso ele enfrentou os deuses, só que mal sabia ele que aquilo que ele estava entregando na mão dos homens, né, também era algo proveniente dos deuses, ou seja, dos arquétipos, né, relacionando com isso que eu coloquei aqui. Gente, um abraço.